meio de grandes transformações, mas pensam ainda conforme esses moldes, né, esse modelo de pensamento. Então, conforme está em tela, né, depois da leitura aqui de Justo Gonzalez, para a gente entender esse contexto, você tem em tela esse cronograma aí, né, desses acontecimentos. Crise na Igreja Católica, início do século XVI. Então, a Igreja Católica está vindo de profundas crises, né, que a gente viu. O cativeiro babilônico, o grande cisma, né, a corrupção do papado. Você tem Bonifácio VIII, que começa a se arrogar como um título, né, de soberano sobre os reis. Isso acaba provocando a ira de Filipe o Belo da França. Então ele vai até a Itália, ele prende o Papa. Então vai ter todas essas situações aí que vão cada vez mais enfraquecer a autoridade do Papa, que na verdade já estava, né, abalado, já estava fraco. Ele não tinha percebido ainda, mas os reis já não tinham mais todo esse terror, né, diante da figura do Papa, como foi na época de Inocêncio III, né, que conseguiu de fato impor isso como uma autoridade universal de fato. Mas para a época de Bonifácio VIII isso já estava minguado. Os papas viviam no meio do luxo e da opulência, o que causava contrariedade por parte das pessoas que conheciam essa situação. Então você tem a população perdendo já, né, o Papa não era um referencial de santidade. Eles começavam a surgir aqui e ali outras lideranças que eles colocavam, né, no lugar. Então, mesmo que houvesse ainda aquele respeito pela instituição, mas as figuras que a representam estão em contradição, né, com isso. As figuras que a representam estão, na verdade, destruindo, né, este respeito. O alto clero vivia com uma corrupção e imoralidade, que é conhecida por todas as pessoas, inclusive a suposta condição de celibato, que era apenas uma hipocrisia, né, na qual os clérigos supostamente viveriam em celibato, mas na verdade viviam relações promíscuas, né, com filhos bastardos, tendo que cuidar muitas das vezes, se preocupar muito mais com as suas questões pessoais e com as questões políticas nas quais estavam envolvidos, sendo eles gestores de cidades, de organizações, de instituições importantes que estavam ligadas, tá certo, à administração da vida secular. Então eles cuidavam muito mais das suas questões pessoais, econômicas e políticas do que da questão eclesiástica. Com isso, seu trabalho eclesiástico ficava muito aquém, muito à parte mesmo disso. O baixo clero vivia na imoralidade e ignorância, que era um agravante. Você tinha as classes mais altas, os bispos, arcebispos, cônegos, abades, tendo pelo menos cultura. Então tinham lá detentores, né, da questão da elite cultural. Agora os padres para baixo, além dessa questão de viverem uma vida fácil aos olhos do povo, né, viver da arrecadação que era feita, da tributação pesada em cima das pessoas, e praticando essa religião meramente ritualística, ainda tinha a questão de que muitos desses padres eram verdadeiros ignorantes, não sabiam nem ler nem escrever. Então você tinha situações sim em que o próprio clero era tão ignorante quanto as pessoas a quem eles deveriam ensinar. Então você tinha com isso, de fato, uma destruição deste relacionamento do povo para com a igreja. Então eles não esperavam mais nada da igreja. Aí começaram a despontar aqui e ali muitos reformadores. Então a gente aborda aqui aqueles que passam para a história. Mas a semelhança dos valdenses, devem ter surgido centenas de grupos dentro de cada um desses povos, tá certo? Grupos que, conseguindo de alguma forma ter um contato com a palavra de Deus, de começar a fazer leitura da palavra de Deus, estudo da palavra de Deus diretamente, empreenderam suas próprias reformas, começaram a seguir a palavra de Deus independente daquela estrutura corrupta da igreja. Tá, okay? Então nós temos aqui somente a ponta do iceberg. Com certeza houveram muitos grupos que passaram a seguir a palavra de Deus, a pregar, a ensinar, a viver conforme a Escritura, mesmo a igreja estando nesse estado de corrupção na qual mergulhou. Aí surgem as primeiras contestações a essa estrutura falida, né, da igreja, com John Hus, que era um sacerdote tcheco, Savonarola de dentro da própria igreja, questionando muitas situações promíscuas que ele enxergava, tanto dentro da hierarquia da igreja, quanto famílias importantes que atuavam dentro
que interferiam, né, na situação da igreja. Então ele começa a estabelecer uma crítica muito séria em relação a tudo isso. Ele nunca tensionou separar-se da igreja, realizar uma reforma, então ele não é tido dentro dos reformadores, mas ele faz um importante movimento de contestação dentro da própria igreja. E a outra figura que é colocada aí, Erasmo de Roterdã, também uma pessoa que não necessariamente está empreendendo uma reforma, mas ele, sendo um livre pensador, sendo um grande humanista, ele passa a trabalhar, né, a prestar esse grande serviço quando ele faz a tradução da Bíblia diretamente do grego, e ele fornecendo isso sendo potencializado o número de Bíblias por meio da invenção da imprensa, né, ele participa então dessa crítica, né, contra a igreja. Então ele é um que impulsiona essa crítica a partir do intelectualismo, tá certo? É um grande intelectual, não necessariamente ele sai da igreja, ele permanece lá formalmente, né? Então, como diversos cristãos, mantendo um cristianismo nominal, mas a partir desse intelectualismo, dessa capacidade que ele tem, ele se torna um dos críticos dessa estrutura falida da igreja. Papa Leão X, que é o Papa da situação de Lutero, 1475-1521. Manda pregar as indulgências. Você tem toda aquela necessidade do Papa de enriquecimento dos cofres devido à reforma que está empreendendo no palácio, né, na grande catedral de São Pedro e São Paulo, no Vaticano. Então ele quer embelezar, quer forrar aquilo de ouro. Então ele promove essa grande arrecadação por meio das indulgências. Indulgências que já estavam, a ideia das indulgências já estava em vigor, tá certo? Já foi colocada há um tempo atrás, mas ela ficava sempre como um recurso que poderia se lançar à mão deles para fazer esta grande arrecadação. Então o Papa, de forma bastante desavergonhada, ele lança a mão de uma iniciativa pesada de venda de indulgências, comercialização de indulgências para arrecadação. E aí você tem a figura de Johann Tetzel envolvido nesse trabalho junto aos territórios próximos de Lutero. Aí entra Lutero em cena, o monge agostiniano, né, de Agostinho, do grupo dos agostinianos, alemão, 1483-1546, afixa no castelo de Wittenberg seus 95 teses contra as indulgências, convocando então para um debate. Leão X excomunga ele, tá certo? A bula Ex Surge Domine, 1520, protestos contra a excomunhão. Então você tem o luteranismo, vai queimar a bula do Papa e vai romper totalmente. Aí vai ter a dieta de Worms, no qual ele é condenado, mas ele é protegido pelos príncipes. Então a partir daí segue, né? Então foi o primeiro racha institucional, com apoio de lideranças, tá certo? Que não obedece mais à igreja. A partir daí Lutero vai produzir uma vasta literatura, vai organizar a estrutura da igreja naquela região, e esse exemplo vai ser seguido simultaneamente por outros grupos que também já estavam já com a igreja católica já no limite, né? Então aproveitam aí essa grande onda para também se insurgirem, se separarem. Luteranismo, 1520, a salvação faz-se pela fé. Princípios fundamentais, a salvação pela fé. A Bíblia se torna fonte de fé, não é só a Escritura. Só há 2 sacramentos, batismo e comunhão. Só deve fazer-se o culto a Deus. O culto é celebrado nas línguas nacionais. Aí entra, né, a questão da necessidade da tradução para o vernáculo. Então, cada língua vai receber a tradução da Bíblia no seu idioma. E a celebração será no seu idioma, diferentemente daquilo que era realizado pela Igreja Católica. Não há celibato, o celibato é de fato colocado abaixo, a hipocrisia do celibato, que na verdade nem os sacerdotes seguiam mais isso. O monarca é o chefe religioso, aí você tem aquilo que já estávamos explicando a partir do texto de Justo Gonzalez, a mentalidade. Ele acredita piamente que para que haja uma reforma e ela seja efetiva, você tem que ter as autoridades junto, você tem que ter os príncipes juntos, você tem que ter o Estado junto. É uma reforma que é feita em ligação, tá certo? Em aliança com as autoridades. Então não adianta nada você ter um reformador bradando, gritando, mais autoridades contra ele. Rapidamente ele será preso e morto. E aquilo será perseguido, eliminado. Então quando você tem essa mentalidade de que o reformador está junto com
os magistrados, a autoridade local, então eles vão trabalhar em conjunto para reestruturar toda aquela região. Tanto a questão do culto, da igreja, da escola, da educação, do Estado, da política, da filosofia, das universidades, tudo será reestruturado. Então, a partir daquele momento, aquele local é um território reformado, apartado totalmente da Igreja Católica. Então, essa é a mentalidade. Na verdade, no primeiro momento, isso é necessário. Calvinismo, 1541. Princípios fundamentais: a salvação pela predestinação. Os restantes princípios são idênticos ao luteranismo. Então, há um aspecto peculiar de Calvino, essa ênfase na questão da predestinação, a questão chamada também de monergista, né? Então, Calvino, através da instituição da religião cristã, ele dá bastante ênfase a essa questão monergista, né? De que a salvação depende totalmente de Deus, não havendo a participação de um ato de aceitação do ser humano, por exemplo, na ideia sinergista católica. Isso era mais dividido ainda porque o Papa detinha parte do poder de salvação ou condenação sobre as vidas. Então essa era a ideia sinergista católica. Mas você vai ver outros grupos, por exemplo, que vão questionar, os chamados remonstrantes, vão apresentar uma contraproposta a esta ideia reformada presbiteriana, calvinista, a ideia de Armínio, certo? Que vai encarar também a perspectiva do livre-arbítrio e da necessidade de aceitação por parte da pessoa. Mas para Calvino você tem essa questão monergística de que tudo é determinado por Deus desde a eternidade, tanto os que serão salvos quanto os que serão condenados. Então você tem esse ponto de destaque aí para o calvinismo, né? Ponto que vai separar a sua teologia do luteranismo e também de outros movimentos que surgirão posteriormente, tá ok? Aí você começa a ver, você tem uma separação de teologias. Então aquele grupo não dá pitaco nesse grupo aqui, esse grupo aqui não dá opinião naquele outro. Cada um segue com a sua estrutura teológica, com as suas lideranças, mas eles estão numa causa em comum, semelhante, que é apartar-se do autoritarismo papal da Igreja Católica e ter liberdade de expressar a sua teologia, a sua leitura bíblica, a sua interpretação. Então eles vão lutar juntos por uma causa só, tá certo? Anglicanismo. Princípios fundamentais: salvação pela predestinação. Então, por quê? Porque muitos integrantes da reforma calvinista vão interagir dentro desse ambiente anglicano. Então eles vão transportar para lá esses princípios. Então os princípios do luteranismo não afetam tanto, não influenciam tanto nesse ambiente anglicano, tá ok? Você vai ter uma influência muito maior do ambiente calvinista, que inclusive é um meio da reforma que vai estruturar uma teologia muito mais volumosa do que a de Lutero. Inclusive vai ser um centro formador de muitas lideranças reformadas. Então por isso que ele vai conseguir influenciar em muitas regiões. Então a sua influência vai extrapolar para muitas regiões. Princípios fundamentais: salvação pela predestinação. O monarca é o chefe religioso, porque na verdade a questão de Henrique VIII é uma briga que ele teve diretamente com o Papa Clemente VII, e aí devido a esta briga ele vai separar a sua igreja. Mas no primeiro momento a sua ideia não é levar uma reforma com ideais teológicos como os de Lutero ou de Calvino, mas sim colocar-se ele mesmo como autoridade suprema da igreja na Inglaterra. Então é isso que ele está fazendo, separando aquela igreja. Então os rendimentos não vão mais para o Vaticano, vão ficar lá. Ele vai se apropriar de toda a riqueza da igreja católica naquela região, e ele é o chefe da igreja. Ele pega o Cranmer, coloca o arcebispo, né, da Cantuária, e manda ele reestruturar agora essa nova igreja. A nova igreja agora é chamada Igreja Anglicana. Então ele faz lá algumas pequenas modificações, mas basicamente é uma igreja católica com outro nome. Igreja Anglicana agora. Quem vai de fato dar outra cara a essa igreja são os continuadores, que vão pegar essa influência calvinista e transportar para aquela região. Então você vai ter diversas novas situações que vão trazer uma transformação sobre essa igreja anglicana posterior. Cerimonial e a hierarquia são idênticos da igreja católica. E essa manutenção
desse cerimonial, dessa liturgia e dessa hierarquia como idênticos à Igreja Católica vai lhes causar muitos problemas, porque você vai ter todo um grupo de ministros não conformistas que não vão aceitar a permanência dessa estrutura da Igreja com tanta semelhança assim com a estrutura da Igreja Católica. Eles vão lutar por transformação dessa estrutura e isso vai causar muitas guerras, muitos problemas dentro da Inglaterra. Tá, ok? Principais áreas de influência: a de Lutero, Alemanha e norte da Europa, a Suécia, Noruega, tá certo? Finlândia, os países nórdicos ali da Europa. Então, o luteranismo exerceu influência naquela região. Influências do calvinismo: Escócia, é impressionante como a reforma calvinista vai dar certo na Escócia, ela vai alcançar uma profundidade na estrutura e vai de fato promover uma reforma muito profunda ali, através da figura de John Knox. Knox vai ser um grande trabalhador para que essa reforma dê certo na Escócia, que de fato ela consegue se firmar ali. A França vai ficar sob a influência de Genebra, porque a própria França vai combater ferrenhamente a reforma. Então acredito que é um dos estados mais combatentes contra a reforma. Você vai ter a noite de São Bartolomeu, mais de 100 mil famílias protestantes mortas nesse golpe covarde, tá certo, dos católicos contra os protestantes. Na Holanda, isso também vai ser bem... A reforma vai dar muito certo lá, vai promover a luta da Holanda contra a Espanha, a separação dessa dominação política e também a separação dessa influência católica, né, sobre a Holanda. Então os reformados vão se envolver ali também nessa briga, tanto política quanto religiosa. Suíça, né, é o grande QG da reforma protestante ali na Europa, é o grande QG do calvinismo, né, na Europa. Polônia e Hungria também serão influenciados. E segundo se diz aqui, o anglicanismo ele vai exercer influência principalmente na Grã-Bretanha e depois com a colonização nas colônias inglesas, né? Então, muitos daqueles que estão descontentes com a permanência dessa estrutura da Igreja Anglicana em semelhança ao catolicismo, vão partir nos navios e vão tentar construir, tá certo? Um novo mundo nas 13 colônias. Então eles vão ter liberdade lá para estruturar a sua igreja a partir dos seus ideais. Aí você vai ter o nascimento daqueles movimentos que vêm de dentro do anglicanismo. Você vai ter o puritanismo, metodismo, tá certo? Você vai ter diversos movimentos que vão surgir daí de dentro e vão se firmar nas 13 colônias, depois conseguindo a batalha pela independência, né, com o surgimento dos Estados Unidos. Então você tem aí todo esse quadro, tá, que é elucidativo em relação a esses importantes movimentos da Reforma Protestante. Aí mais para frente a gente vai retomar com um entendimento acerca da reação católica em relação a isso, com o Concílio de Trento, a formação da Companhia de Jesus, o fortalecimento da Inquisição, né, com esse grande objetivo de perseguir os protestantes também, e o Index, tá certo, que vai proibir a circulação de muitos livros que os católicos vão julgar serem prejudiciais para eles. Então, depois desse quadro, a gente vê agora esse mapa que nos mostra a difusão desses movimentos então pela Europa, né? Então, o amarelo, obviamente, o catolicismo. Você tem 1000 anos de história católica. Isso não vai sumir da noite para o dia, né? Então, você tem essa grande mancha amarela que é a influência católica. Mas dentro dela estão surgindo muitas forças reformistas, muitas forças inconformadas com esta situação. Então, você tem nessa parte rosa indicados calvinistas. Mesmo que você vê eles relegados a esse pequeno território, não se engane, a influência deles foi extraordinária. Então você tem eles como território, eles são pequenos. Você tem a questão da Suíça, dos cantões ali da Suíça, cada cantão era como uma província, né? Então a maioria das províncias aderem ao movimento da reforma. As províncias católicas insatisfeitas fazem um conluio com o Papa, guerreiam contra elas. Você tem a morte de Zwinglio, depois você tem a vinda de outros reformadores. Então eles conseguem se estabelecer ali, manter uma solidez no movimento da reforma. E aí você olha lá para cima do mapa, a Escócia, olha ali, indicado como rosa também. Porque os calvinistas daqui estão
a partir da organização, da estruturação teológica proporcionada pela grande obra de João Calvino, o trabalho de João Calvino, tá certo? Guilherme Farel também, Zwingli foi mais numa área muito mais prática, combatente, né? Calvino que foi um estruturador teológico, então ele a escrita, né, da instituição da religião cristã, a tradução para várias línguas, a produção em massa desse livro, que é como que uma teologia sistemática reformada, organizando as ideias teológicas fora agora da Igreja Católica, sem precisar consultar autores, mentalidade católica, né, a partir de uma mentalidade reformada. Então você tem grandes líderes se formando a partir desses textos base, né, a partir desse texto, dessa leitura, né, desse estudo totalmente independente aí daquilo que tinha dentro de milênio, né, de pensadores da Igreja Católica. Então você tem, a partir desse grande centro de formação, a difusão, tá certo, de influenciadores para várias regiões. Enquanto que na questão indicada em verde, né, o luteranismo, você tem os territórios da Alemanha, então os príncipes alemães que aderiram à reforma empreendida por Lutero, a estruturação desses territórios a partir agora desta ótica luterana, tá ok? E a expansão disso para os territórios ao norte, tá certo? Aí você tem a influência sobre a Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia, Polônia. Você tem todos os territórios aí sendo influenciados por esta reforma, né, luterana, e se separando, se apartando da influência católica. E aí você vai ter conflitos em várias dessas regiões, tá ok? Mas o luteranismo predominando mais nesses territórios ao norte, né, o calvinismo, tanto na Suíça quanto no território escocês, deu muito certo lá, essa grande faixa católica, a Igreja Ortodoxa, né, as diversas sedes dos patriarcados ortodoxos, as voltas aí com a dominação turca, então você tem essa grande massa de cristandade ligada, né, à Igreja Ortodoxa, que está lutando aí contra as forças de agressão advindas do mundo islâmico, né, com presença aí nesse local do Império Turco-Otomano. Tá, okay? Então você tem essa situação, que não será abordada aqui, em outro momento a gente pode dar uma investigada sobre essa história. As forças muçulmanas estão indicadas aí nessa cor bege, tá ok? Principalmente norte da África, Turquia, tá certo? E adentrando aí pelo território europeu, nos Balcãs, né? Através das dominações do Império Turco-Otomano. Anglicanos, indicado aí nas Ilhas Britânicas, né? E você tem a Irlanda como território católico, a Escócia como território reformado calvinista e a Irlanda como território católico, tá ok? Então você tem essa disposição dessas influências aí e as zonas de difusão, né? Difusão islâmica, muçulmana, difusão calvinista, tá ok? Então a principal área na Suíça e os seus centros, né? As suas áreas de difusão, com muitos representantes do calvinismo trabalhando nessas regiões. Difusão muçulmana, difusão calvinista, difusão ortodoxa e difusão luterana, tá ok? Então você tem esse mapa aí que nos indica, né, de forma geral, a expansão desses movimentos e a briga pela influência, né, dentro desses territórios. E aí aqui eu vou passar um resumo acerca daquilo que nós temos na nossa apostila. Vou fazer algumas leituras, indicar aqui algumas leituras, fazer alguns resumos para a gente ter uma ideia geral acerca de todo esse período. E aí a gente parte para a análise do material que eu falei para vocês, que nos dá uma noção muito legal de continuidade e desenvolvimento, tá certo, ao longo de todo esse período. No primeiro momento, a gente passou da fase ali em que analisamos a questão de Lutero, passamos agora para o movimento da reforma em outros territórios. A reforma protestante eclodiu em outros lugares simultaneamente. Então você tem essa situação. Não é que o reformador, né, Lutero, começou com as 95 teses e ali ele tem que viajar para outros lugares, promovendo a reforma em outros lugares. Não. Ele implementou a reforma lá. Então, já a influência de outros pré-reformadores, né, que ele teve contato, né, com Wycliffe e com Hus. Ele vai lá e coloca as 95 teses, no primeiro momento querendo um debate, não querendo rachar a igreja logo de cara,
mas querendo um debate. Isso não dá certo. A Igreja Católica não vai debater, né? O Papa no alto do seu trono não vai se prestar a debater com um monge. Então, obviamente, isso vai dar errado. Vai ter toda aquela situação na qual o Papa prefere a via mais fácil. Exclui esse monge e mata-o. Só que aí ele não percebe que em torno da questão levantada por esse monge existe todo um descontentamento que já está difundido, já está espalhado. Então a questão colocada por Lutero é acender um fósforo numa sala que já está cheia de gás. Então pegou fogo, obviamente, só precisava que alguém acendesse aquele fósforo, que foi exatamente o que ele fez. Ele vai lá, ele dá aquela ignição, né? Então ali já a gasolina já estava toda espalhada. Então ele foi lá e colocou fogo no negócio. E aí aquela reforma que ele implementa ali, os príncipes aderem, e juntamente com aquela reforma, outros reformistas que já estavam prontos para isso, já estavam de fato buscando uma oportunidade para isso, vão lá e implementam as reformas também nas suas regiões. Aí você tem a Suíça, tá certo, com o Zwinglio, e depois você vai ver na continuidade a reforma se espalhando para outros lugares. Então a reforma protestante eclodiu em outros lugares simultaneamente, mesmo admitindo o exemplo de Lutero como corajoso proponente dos questionamentos às heresias católicas. Foi o Eurico Zwinglio que na Suíça conduziu a reforma aos cantões suíços, cantões que são como províncias, tá? Nessa linguagem aí do território suíço. O que causou a guerra entre as províncias católicas. A maioria aderiu à reforma de Zwinglio, só que os católicos se aliaram com o Papa. Aí o Papa, você tem os estados papais, você tem a influência do Papa sobre reis católicos, os caras vão jogar tudo para cima desses cantões, né, que haviam aderido à reforma. As províncias católicas e as que aderiram à reforma, o que ocasionou a morte de Zwinglio. Zwinglio era muito combatente, inclusive ele estava como um conselheiro, né, das tropas, e ele estava também pegando em armas e tudo, estava à frente mesmo das batalhas. Então ele morre numa dessas batalhas, que sempre foi muito combatente, né? Zwinglio foi muito combatente. Com a morte deste, seguido um tempo após, outro nome fundamental para a reforma será coagido. É a situação de Calvino, ele foi coagido a ficar naquele território. Será coagido por Guilherme Fário a permanecer na Suíça e auxiliar a implementação de uma teologia reformada ali. Seu nome será João Calvino, um fugitivo da perseguição francesa aos reformadores de lá. Aí você tem essas situações que começam a se desenhar. Zwinglio implementa a reforma. Zwinglio, inclusive, ele enfrenta muitos debates, tá certo? Diferentemente de Lutero na Alemanha, que tem a questão da proposição das teses, não deu certo, né? Deu todo aquele rebu, aí ele foi apoiado pelos príncipes. No caso de Zwinglio, na Suíça, você tem esses cantões com uma administração de certa forma independente uma das outras. E aí, quando um resolve dar oportunidade a Zwinglio de propor que ideias são essas, que questionamentos são esses, ele promove um debate. O debate é organizado pelas autoridades, os católicos não fazem uma defesa muito boa, eles ignoram, né, no primeiro momento essa tentativa, né, já se confiando em toda aquela estrutura de poder, né, secular que eles tinham. Então o Zwinglio vai lá e consegue de fato expor todos aqueles erros, né? Todos aqueles erros da estrutura do catolicismo. E aí ele vai ganhando cada vez mais a aderência das autoridades quando ele consegue de fato fazer uma maioria. Então, como eu estava falando, quando ele consegue de fato fazer uma maioria, tá certo? Que adere à reforma, e aí isso desagrada alguns líderes, né, de alguns cantões que permaneceram fiéis ao catolicismo. Então isso leva a um combate interno ali, no qual o Zwinglio é morto, mas a causa da reforma não é perdida. Então levando-se outros que dão continuidade. E depois você vai ver, inclusive, a Suíça, ela tendo dois focos importantes aí de lideranças reformadas. Em Genebra, onde você terá Calvino, e você terá um que o sobrenome é Bullinger, que vai continuar em Zurique. Então você vai ter esses dois polos importantes de reformados na Suíça. Você vai ter Genebra e Zurique.
inclusive alguns textos da apostila dizem, ó, o movimento reformista na Suíça ocorreu simultaneamente ao da Alemanha, mas não se pode negar que foram as ideias e a coragem